Sorriso. Sorriso pós-ajuste. É alívio, né? Alívio, né? Perfeito. Olá, meu nome é Débora, sou produtora audiovisual. Cheguei aqui na Quiro em janeiro de 2023 com um problema na cervical, com uma indicação cirúrgica do meu ortopedista. E por ser uma região muito sensível, eu decidi procurar alternativas que não a cirurgia em si, uma cirurgia séria de prótese, enfim, uma cirurgia super incisiva aqui na região do pescoço, nas cordas vocais. Então eu quis buscar alternativas, né? E foi quando eu conheci aqui a Quiro. Fiz 3 sessões até o momento, uma melhora assim substancial, diria. Eu era o tipo de pessoa que toda semana estava no pronto-socorro, tomando morfina, tomando tramal, pronto-socorro direto, então com muitas questões assim. Não conseguia mais dormir, achei que tinha problema no colchão, no sofá, passo muito tempo na mesma posição, então trabalho sentada na frente do computador por horas. E desde que eu comecei aqui eu já senti assim, remédio, tramal nunca mais tomei, morfina nunca mais tomei também, então uma melhora considerável, eu diria uns 90% assim, de sucesso. Salve, salve galera do YouTube, como é que vocês estão? Muito prazer, eu sou o Cauã Rodrigues, sou quiropraxista e hoje eu tô com uma paciente muito especial. Bem-vinda de novo, Dé. Tudo bem? Como é que você tá? Vocês já viram aí o depoimento inicial dela, foi fantástico, não é à toa que eu convidei-a para fazer esse testemunho aqui e falar um pouquinho da experiência dela de quiropraxia. A Débora trabalha como produtora de cinema, né? Isso implica numa rotina de computador de quantas horas por dia, assim? Quem trabalha nessa área sabe que você tem hora pra entrar e nenhuma hora pra sair. Tipo umas 8 horas num dia light, né? Umas 8 horas pra começar a brincadeira. Então é uma rotina de computador exaustiva. Existe um nível de estresse muito considerável também, né? Nós conversamos um pouco sobre isso, né? E o quanto que isso afeta o nosso corpo físico ao longo das sessões. Claro que a gente não muda um padrão do dia pra noite, mas eu fui jogando algumas sementes ali pra ela, né? Da importância de válvulas de escape, de conseguir manejar os níveis de estresse de alguma forma. Acho que isso faz parte, né? A gente não só ajustar o paciente, mas educá-lo sobre como ele vai se cuidar no dia a dia. Um ponto positivo é que a Débora já tem uma rotina de atividade física, né? Então ela gosta de pedalar, pelo menos 2 vezes por semana, acaba ajudando um pouquinho a conseguir ter válvulas de escape mesmo assim para esse estresse, para essa somatização. Mas especificamente o que eu queria falar hoje para vocês é a respeito da condição estrutural que a cervical dela chegou. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso no vídeo. Então acompanhem que com certeza vai ficar bem legal e vocês vão adorar. E além da dor na cervical em si, galera, um padrão de muita tensão, ela também tinha dores de cabeça diárias, né? Gente, assim, a ponto de tomar as medicações que ela citou aí na introdução, e eu fiquei muito, muito feliz, porque, pô, ela teve uma indicação cirúrgica por parte do ortopedista dela, e eu pedi, cara, vamos tentar um tratamento conservador, vamos colocar uns ajustes, e tem um detalhe, né, que mesmo não seguindo a frequência exata, porque a Dé tem uma vida muito corrida, pedi pra gente começar semanalmente, a gente chegou a fazer acho que uma sessão semanal, depois já teve que pular pra 15 dias, mas mesmo assim ela teve uma melhora assim muito considerável, como ela mesma disse, assim, de 90%. Além disso, ela também tem formigamentos para a região de ambos os braços, né? Daí, qual que era o lado pior? Pior é o esquerdo. O lado esquerdo pior, tá? Mas com formigamentos e dormências. Chega a ter perda de força também? Tipo, eventualmente já teve, né? Sim. Então, assim, galera, são sintomas que a gente pode chamar de sintomas neurológicos graves e que, se não tratados, eles tendem a piorar. Dificilmente um quadro como esse reverte sozinho. E a gente tem basicamente 2 caminhos. O cirúrgico, que é extremamente delicado, complexo, porque a gente está mexendo em coluna, mexendo nas raízes nervosas, e o conservador, que seria com quiropraxia, fisioterapia para reabilitar, fortalecimento, alongamento e melhora dos hábitos posturais, né? A gente também bateu um pouquinho nisso, a importância de ter um monitor na altura adequada, evitar a cabeça pendurada aqui para usar o celular e assim por diante. E graças a Deus e a colaboração dela, a boa vontade dela de estar se cuidando, a gente tem conseguido um resultado bem legal até aqui. E com poucas sessões, né? Isso também chama muita atenção. Hoje vai ser a 4ª vez que eu tô ajustando ela e ela já tá sentindo essa melhora considerável. Então, galera, vamos lá, falando um pouquinho pra vocês sobre o que apontou nos exames de imagem dela. A Débora tem um quadro de uma hipoidratação discal difusa. Vamos tentar traduzir um pouquinho. Basicamente, entre cada uma das nossas vértebras, a gente tem um disco cartilaginoso,
que é o nosso disco intervertebral, ele funciona como uma espécie de um amortecedor para os impactos que a nossa coluna recebe ao longo da vida, tá? E a Débora apresenta, né, o que chama atenção é que ela tem abaulamentos, então abaulamento é basicamente quando esse disco aqui na região da cervical começa a perder a altura, então uma forma didática de vocês entenderem, imagine que o disco novo ele é como se fosse uma esponja nova, que está cheia. O disco, quando começa a ficar desgastado, é como uma esponja que já foi muito utilizada, ela vai perdendo altura, vai ficando mais seca, vai perdendo a hidratação. E ela tem um conjunto de abaulamentos, desde a segunda vértebra cervical, entre a segunda e a terceira, até o espaço entre a sexta e a sétima. Então, basicamente, todo o conjunto de discos da cervical dela já tem uma altura reduzida. Então, falando de uma forma simples, é como se esses amortecedores já tivessem começado a perder a função de amortecimento. Por conta disso, a gente pode gerar compressão dessas raízes nervosas e aí tem esses sintomas como os que ela relata, né? Além, claro, da dor de cabeça, né, de toda a tensão muscular que vai se criando nessa região, tá? Então, basicamente, é um abaulamento progressivo entre a segunda e a sétima vértebra cervical dela e também ela tem processos incipientes, então processos em estágio inicial de osteófitos entre a quinta e a sexta vértebra lombar, que basicamente são os bicos de papagaio, né, que vocês conhecem. Ela tem isso já com ainda jovem, né? Isso é mais comum da gente ver com paciente já mais idoso, mas provavelmente por conta de hábitos posturais ruins de computador, muito tempo olhando para baixo no celular, essa cervical foi recebendo uma sobrecarga maior. O nosso trabalho aqui então é ir tirando a pressão dessas raízes nervosas, devolvendo o movimento natural e saudável dessas articulações e em paralelo ela fazer um trabalho de fortalecimento dessa musculatura para conseguir segurar esse pescoço com uma estabilidade melhor. Mas basicamente são esses os achados que apontam no exame de imagem dela e que fazem justificar toda a clínica que ela chega pra gente, né? De dor de cabeça, de pressão no pescoço, de formigamento e dormência pelos braços. Então, pessoal, como eu expliquei pra vocês, o disco intervertebral, basicamente ele tem a função de estabilizar e amortecer os impactos que a coluna recebe ao longo da vida. A questão é que quanto mais a gente tem hábitos posturais não ideais, né, então muito tempo no computador olhando para baixo, principalmente no celular com a cabeça pendurada, a gente começa a ter um processo de perca dessa curvatura aqui da lordose cervical. Então, se vocês olharem a curvatura aqui do pescoço da Dé, ela tende realmente para uma retificação, tá? Quanto mais a gente vai trazendo essa cabeça para baixo, maior a pressão em cima desses discos. Quanto maior a pressão, menor a hidratação, e aí você cria um processo ali que a gente chama de discopatia. Então ela tem já uma discopatia degenerativa em algumas dessas vértebras cervicais. Como eu falei, o nosso trabalho é conseguir devolver o movimento natural e saudável dessas articulações. Vocês vão ver também que ela sente um alívio bem grande quando a gente traciona a cervical, porque a gente está literalmente conseguindo tirar a pressão ali desses amortecedores, tá? Acompanha que vai ficar bem legal. Dé, vou pedir para você deitar para mim, por gentileza, de barriga para cima, tá? E lembrando também que já foi feita uma avaliação inicial, né? A Débora já é paciente, ela já conhece Quiro, então fica mais tranquilo, eu já conheço o corpo dela, fica muito mais tranquilo pra gente poder ajustar. Conta um pouquinho como é que você passou esses últimos dias, lembrando que é o começo de um cuidado ainda, então chamou a atenção o fato dela ter evoluído muito rápido, mas a gente não finalizou ainda o tratamento, estamos em processo. A última sessão dela tem mais ou menos 15 dias. Por conta da gravação a gente passou até um pouquinho mais. Me conta como é que você tem sentido. Você já me adiantou que teve uma semana bem puxada, né? É uma semana de estresse, assim, no trabalho, claro. Mas eu consigo dormir, assim. Tá. Parece simples, mas eu não tava dormindo. Pra quem não tá dormindo já é um baita alívio, né? Dormir uma noite inteira e acordar sem dor de cabeça, ótimo, porque... Perfeito. Chegou a mudar alguma coisa recentemente de colchão e travesseiro ou não? Eu mudei, eu troquei o colchão. Tá, ótimo. Troquei. Isso é recente, né? Tá. É recente. Acho que desde que eu comecei a vir, assim, eu segui as instruções, né? Perfeito, então, assim, me hidratando muito, tomando muita água. Troquei colchão, assim, até a posição para dormir também. Sim, a gente chegou a te dar algumas orientações, tenho feito, né? Ótimo. Então, pô, super legal ter falado dessas informações, galera. Quiropraxia não é um milagre, tá? Ela precisa vir acompanhado de um estilo de vida saudável. Então, desde as coisas que nós conversamos sobre manejar os níveis de estresse, manter a atividade física dela regular, que funciona como uma válvula de escape, né? Maravilhoso que ela falou sobre beber água, né? Basicamente o nosso disco intervertebral ele tem colágeno, que é uma substância que consegue ao mesmo tempo ser flexível e resistente, por isso que o disco aguenta muito impacto e ao mesmo tempo consegue movimentar, mas esse disco também é feito, boa parte dele, de água, então é importantíssimo, né, esse detalhe para a gente conseguir hidratar novamente esses tecidos.
Dé, como é que tá a sensibilidade hoje na cervical? Tem pontos mais dolorosos? Ó, vai me falando aqui na cervical alta, pior direita, pior hoje esquerda. O direito tá pior, assim. Hoje a direita é pior. E vocês veem que também o padrão do corpo não é fixo, né? Existe geralmente um padrão, mas isso pode mudar de acordo com a demanda ali e o dia a dia dela. Com os toques do seu dedo aqui do lado direito, eu já sinto mais sensível, bastante, né? Ó, pior aqui ou lá embaixo? Nossa, em cima tá em cima um pouco mais. Claro que aqui, galera, eu meio que tô cutucando a ferida, então vai ser doloroso, né? Quando ela relata de uma melhora, é no dia a dia dela ela ter uma percepção de dor muito menos intensa e menos frequente. Então uma dor 10/10 vai cair para 5/10, depois 3/10. O que era 5 vezes por semana vai cair para 3, depois para 2. Então essa melhora ela não é mágica, ela é progressiva ao longo do processo. E aqui, ó. Aqui também, né? E lá embaixo, pior na direita. Sim. Ok. Show. Vamos lá. A gente vai começar ajustando a cervical mais alta do lado esquerdo. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Soltinho, perfeito. Então aqui a gente vai ajustar a cervical mais alta dela. Daí quero que você solte totalmente o peso da cabeça na minha mão. Relaxa bem os ombros. Perfeito. O sorriso pós-ajuste. E vale lembrar também, galera, que aqui é vida real, tá? Alguns ajustes dela foram dolorosos. Dá um desconforto ali na hora, porque, como eu disse, a gente tá mexendo na ferida. O importante é que ela possa sair da sessão sentindo-se melhor e que essa melhora possa ir durando cada vez mais tempo. Relaxou? Solta aqui pra mim esse cara aqui, ó. Perfeito. A gente vai lá embaixo, ó. Cabeça apoiada. A orelha vai vir na direção do ombro, ó. Um pouquinho mais. Solta o peso da cabeça. Um pouquinho mais. Perfeito. Sorriso. Sorriso pós-ajuste. É alívio, né? Alívio, né? Perfeito. E já não é mais tão dolorido, né, Dé? Acho que a primeira, a segunda, eu lembro que foram ajustes assim de você fazer até uma carinha de dor seguida de um relaxamento. Mas lógico, a metáfora de mexer na ferida, literalmente, né? A gente tá mexendo ali pra poder deixar melhor. Uma coisa bem legal, né, pra você entender a questão da compressão discal é porque ela sente um baita alívio quando a gente traciona. Então imagina que esses discos estão ali esmagados. Quando a gente traciona, na hora ela sente um conforto. Então respira bem fundo e solta. Tranquilo, né? Tranquilo. Ótimo. Mais uma, respira e solta bem. Relaxa os ombros. Ótimo. Respira e solta, solta, solta. Perfeito. Mais uma dessa, respira, solta. Ótimo. Menor a pressão. Perfeito. Ótimo. Mais uma vez, enche o peito de ar, solta devagar e relaxa. Quem é meu paciente sabe que eu trabalho muito respiração também durante as sessões, é bem importante, né? Principalmente para pacientes que têm uma propensão a serem mais tensionados, um dia a dia mais estressante. Naturalmente, ela também tem tensões na região torácica, né? A gente falou muito sobre cervical, é o foco desse vídeo, mas ela tem uma rotina de computador, então torácica, principalmente mais alta aqui, também tende a estar com uma restrição considerável. Vou passar o Hypervolt antes pra gente conseguir soltar um pouquinho essa musculatura dela. Muito forte, me avisa, tá? Tá bom. Tranquilo, Dá? Sim. Relaxa. Tá doendo. Tá doendo só um pouco as costas. Aqui nesse bloco, né? Bem, você tá... Tá, eu vou mais superficial, tá? Se tiver forte, me avisa. Eu consigo diminuir um pouquinho a pressão da minha mão. Assim, tranquilo? Tranquilo. Você pedalou essa semana? Essa semana é a segunda. Tá. Foi uma só, então? Uhum. Tá. Correria no trabalho? Não, super correria. Eu fui... Correria é pouco, né? Correria é apelido. Não, eu vou de manhã pra outro país e volto à noite, assim. É bizarro. Sério? Aham. Viu? Vida real. Viajar de um país pro outro no mesmo dia. Pra onde é que você foi, né?
trabalho com uma empresa argentina, então eu vou de manhã, eu faço bate-volta em Buenos Aires. Tranquilo, né? Fazer um bate-volta assim pra Argentina, trabalhar e voltar. Então, como a gente falou ali no começo, tem uma carga de estresse também que precisa ser considerada na equação, né? Então a gente foi conversando bastante sobre isso. Ela já tá consciente e buscando fazer o melhor possível pra manejar, né? Pra equilibrar todos os pratinhos, né, amiga? Super. Levantar também, né, do computador a cada uma hora. Sim, então olha só, quantas coisas legais, né, a gente foi falando durante esse vídeo. Então, manejar os níveis de estresse, manter a atividade física regular, beber mais água, trocar o colchão, levantar do computador de tempos em tempos, né? Ó, então só pra confirmar, mais sensível. Aqui já pega? Pega. Tá. Na de cima, pior? Sim. E essa? Pior ainda? Ou essa não, alivia? igual. Ó, entre essa, ponto 1 e ponto 2. Ah, ponto 1 dói mais. Ponto 1 pior, tá. E quando eu venho aqui embaixo? Não. Não? De boa? Nessa aqui? Essa dói um pouco. Essa dói um pouquinho, né? Uhum. Tá. Respira bem profundo. E solta. Mais uma vez, enche o peito de ar. Solta até o final. Ótimo, perfeito. Cavitaçãozinha baixinha, mas eu senti daqui o seu alívio, né? Uhum. Teve até uma respirada funda aí, não sei se vai dar pra ouvir no áudio. Agora de cima, eu vou pedir pra você virar pra mim de barriga pra cima, por favor. Perfeito, pode manter as mãos na clavícula, pisa com esse pé na maca. Vou te virar um pouquinho. Boa. Der pior aqui ou aqui. Essa danada aqui, né? Tá chatinho hoje. Alinha o pescoço no centro da maca. Aí, pisa com os dois pés pra mim. Respira fundo. E solta. Yes! Ufa! Ô, saudades, hein? Eu adoro essa respirada funda real, assim, mas passa mais ar, não Mas sei. passa tudo, teu sistema nervoso passa por aí. Aliás, galera, sempre válido lembrar, quiropraxia não é só estralo, não é só melhora de dor, é sistema nervoso fluindo melhor. Quem me acompanha sabe que eu sempre gosto de lembrar isso nos vídeos. Tudo bem? Tudo. Tudo ótimo. Barriga pra baixo. Como é que tá aqui na pelve? Dor? Quando você apoia Na esquerda, pior? a esquerda tá um pouco pior que a direita. Direita sente um pouco também? Sinto um pouquinho, Só na mas pressão, né? eu Aqui, sinto pior. essa pior. E quando eu venho aqui no sacro? Não, Sacro não. Na lombar. assim. Aqui um pouquinho, né? Sim. Tá. Musculatura paravertebral aqui também bem rígida. Vou até soltar um pouquinho mais usando uma outra ponteira, que aí ela pega ali de forma mais específica nos paravertebrais. Tudo bem, né? Tudo. O leg check dela tá bem próximo, tá? Tá bem tranquilo, levemente mais curto o lado esquerdo dela. Tá. Deita com esse lado pra cima, de frente pra mim aqui. Vamos ajustar aqui a sacroilíaca do lado esquerdo dela. Respira bem profundo. Pode soltar, joelho da perna de cima na direção do chão. Solta. Ótimo. O pós-ajuste. Bom demais. Ufa. Vir pra lá? Não precisa. Volta Pra a barriga pra baixo. Perfeito. Yes. Muito bom. Ótimo. Menor a pressão da... Uhum. Ótimo, perfeito. Para finalizar, soltar um pouquinho mais esse glúteo, respira bem fundo. E solta bem lá. Suportável? Dói, mas dolorido. Só na musculatura mesmo. Lembra que tava inflamado? Mano? Sim, é verdade. Outro detalhe, né? Ela chegou pra gente com essa musculatura glútea extremamente inflamada, assim, da ponto de eu não conseguia usar pressão com o antebraço como eu tô agora. A gente aqui no polegarzinho, né? É bem leve. Mas na verdade o ajuste já encaixou super bem. É só pra gente soltar um pouquinho dessa tensão muscular aqui. Ótimo.
Muito bom. Maravilha, Dé. Respira bem profundo. Isso, volta bem. Mais 2. Ótimo. Bom demais. Você pode virar de lado. Senta na maca. Boa. Vamos alongar um pouquinho aqui, peitoral. Mão atrás da cabeça. Aí me avisa assim como dá os ombros. Respira. Solta bem o ar. Relaxa. Boa. Relaxa muito bom. Esse ajuda, né? Basicamente ela passa o dia todo com o corpo fechado ali pra frente. Então quando a gente olha pra trás, ajuda super. Vem comigo, respira e solta. Isso também é muito bom. Alivia bem, né? Tirando a compressão ali dos discos. Respira. Perfeito. E aí? Nova de novo? Sim. Maravilha. Levanta, caminha um pouquinho. Pronta pra cura, hein? Pronta pra cura. É isso que a gente vai buscar. Amém. Que assim seja. Como se sente, minha amiga? Bem. Ótimo. Renovada. Bem. Não tô com dor. Maravilha. Perfeito. Tava com dor de cabeça, né? Melhor? Acertamos. Mais uma. Toca aí. Dé, muito obrigado por ter topado. Eu fiz questão de te trazer. Acho que vale lembrar aqui, né? Não é uma regra que todos os casos que têm indicação cirúrgica vão melhorar com quiro, mas sempre vale a pena tentar um tratamento conservador. A Dé já tinha passado por fisioterapeuta, RPG, infiltração, né? Uma porrada de coisas aí e graças a Deus a gente está conseguindo ter um sucesso bem legal. Vale lembrar também que muitas vezes a melhora dos sintomas pode ser rápida, mas a reestruturação da biomecânica, da articulação, enfim, a estrutura da cervical dela demora tempo, tá? E para fechar esse raciocínio, a Débora é uma paciente que vai ter quiropraxia pelo resto da vida como manutenção. Então a gente ainda está tratando ela, hoje os ajustes já estão na faixa quinzenal, mas logo ela entra numa faixa de 30, 40 dias e essa faixa de manutenção a gente mantém pelo resto da vida. É igual dieta, por exemplo, né? Você não faz dieta 3 meses, depois para e nunca mais faz. Você faz por um período, depois você mantém o hábito alimentar saudável. Muito obrigado. É um prazer cuidar de você. Obrigado pelo seu depoimento, muito feliz de poder te ajudar. E é isso, se vocês curtiram... aliás, lembrando, galera, quiropraxia é uma coisa muito séria, tá? A gente não tá aqui para estralar pessoas de forma aleatória, a gente tá aqui para curar pessoas, para poder realmente proporcionar uma qualidade de vida bacana. Então, se você se identificou, procurem profissionais graduados. Se quiser passar comigo, estou à disposição, atendo aqui em Moema, onde a gente está gravando hoje, atendo na Paulista e no Tatuapé também, tem o QR Code aqui embaixo, caso vocês queiram agendar uma avaliação. Comentem o que vocês acharam, fico muito feliz de poder ler os comentários. Se inscrevam no YouTube, se inscrevam no Instagram, compartilhem os vídeos. E é isso, vejo vocês na próxima. Muito obrigado, Dé. Valeu. Tchau, valeu. Bom demais. Yes!